Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Como se houvesse algo ali, parado no canto do seu olho, mas que desaparece no instante em que você tenta olhar. Essa sensação pode parecer fruto da imaginação. Mas, e se não for? Há séculos, pessoas em todo o mundo relatam o mesmo desconforto. Um arrepio que percorre a espinha. O instinto súbito de virar a cabeça. O silêncio que pesa mais do que deveria. E o mais curioso: a ciência tem algo a dizer sobre isso. Nosso cérebro evoluiu para proteger a gente. Ele é treinado para detectar presenças, movimentos, até mesmo intenções. Mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, ele sente. É um mecanismo antigo, uma herança dos nossos antepassados que viviam cercados de predadores. Sobrevivia quem percebia o perigo antes que ele aparecesse. Mas, e quando não há predador, quando não há ninguém no ambiente? Por que continuamos sentindo que algo, ou alguém, está nos observando? Alguns cientistas acreditam que essa resposta está nos nossos próprios sentidos. Outros dizem que é um tipo de alucinação leve, inofensiva. Mas há quem vá além, muito além. Culturas antigas falavam de espíritos, entidades invisíveis que vagam entre nós. Presenças que se escondem na nossa realidade, silenciosas, mas atentas. Alguns chamavam de guardiões, outros de observadores. E há quem diga que não são nem espíritos, nem fantasmas, mas sim seres de outra dimensão. Inteligências que compartilham o espaço conosco, mas em uma frequência que não conseguimos captar. Na antiga Mesopotâmia, os sumérios descreviam entidades chamadas Utuku, seres invisíveis que observavam os humanos constantemente. Acreditava-se que podiam atravessar paredes, entrar em nossos sonhos e até mesmo influenciar nossos pensamentos. Eles não eram considerados bons ou maus, eram simplesmente observadores cósmicos estudando a experiência humana. Os egípcios tinham o conceito de Ba, uma parte da alma que podia se separar do corpo e observar o mundo físico. Mas e se o Ba não fosse apenas parte da nossa própria alma? E se fossem entidades independentes que viajam entre dimensões, aparecendo apenas como sombras ou sensações em nossa realidade? Nas florestas da Escandinávia, os antigos nórdicos falavam dos Huldra, seres que podiam estar presentes no mesmo espaço que nós, mas visíveis apenas de relance. Diziam que quando você sentia um arrepio inexplicável, era porque um Huldra havia passado através de você. E quando alguém começa a enxergar o que não deveria, relatos surgem de pessoas que veem sombras, que sentem toques gelados, que escutam sussurros em línguas estranhas, mas quando tentam provar, tudo desaparece. Um fenômeno documentado em psicologia é a pareidolia, quando nosso cérebro cria padrões familiares a partir de estímulos aleatórios. É por isso que vemos rostos nas nuvens ou em manchas na parede. Mas será que é apenas nossa mente criando ilusões? Ou será que nosso cérebro evoluiu para detectar presenças que estão realmente lá, mas que existem em uma frequência diferente da nossa realidade física? A física quântica nos mostra que a realidade não é exatamente sólida como pensamos. O espaço que consideramos vazio está, na verdade, repleto de energia, partículas subatômicas que aparecem e desaparecem constantemente. Cientistas sérios como Michio Kaku e Brian Greene discutem a possibilidade de universos paralelos, dimensões dobradas e realidades sobrepostas. Talvez essas sensações de sermos observados sejam pontos de contato entre diferentes planos de existência. Existe um experimento famoso onde pessoas eram colocadas em salas e diziam sentir que estavam sendo observadas, mesmo quando ninguém estava lá. E o mais assustador: seus corpos reagiam. A frequência cardíaca aumentava. Os pelos se arrepiavam. Algo as tocava, mesmo que fosse invisível. Em 2003, na Universidade de Edimburgo, o Dr. Richard Wiseman conduziu um experimento controlado. Participantes entravam em salas vazias, algumas vezes sendo observados remotamente através de câmeras, outras vezes completamente sozinhos. De forma estatisticamente significativa, as pessoas conseguiam perceber quando estavam sendo observadas, mesmo sem nenhum indício sensorial óbvio.
Os resultados desafiaram explicações convencionais. Relatos de enfermeiras em hospitais descrevem pacientes que momentos antes de falecer, começam a ver e conversar com pessoas invisíveis para todos os demais no quarto. A explicação médica sugere alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas e se for algo mais? E se, quando estamos próximos da morte, nossos sentidos se expandem temporariamente, permitindo-nos perceber esses observadores que sempre estiveram ao nosso lado? Talvez existam olhos que não precisam de rosto, presenças que não precisam de corpo, e, talvez, só talvez, você não esteja realmente sozinho enquanto assiste a este vídeo. Você consegue sentir. Então olhe ao seu redor, agora. Talvez esteja sendo observado. Mas, e se esses seres invisíveis não estiverem apenas observando? E se eles estiverem aprendendo? Estudando? Esperando? Imagine uma inteligência que não precisa se mostrar para influenciar. Uma consciência que se alimenta das nossas emoções, do nosso medo, da nossa curiosidade. Alguns chamam de parasitas energéticos. Outros preferem não dar nome algum, com medo de chamar atenção. O psiquiatra suíço Carl Jung propôs o conceito de inconsciente coletivo, um reservatório de experiências compartilhadas por toda a humanidade. E se esses observadores não fossem entidades separadas, mas manifestações desse inconsciente coletivo? Projeções da psique humana que ganharam forma e consciência própria ao longo de milênios? Em tradições xamânicas de diversas culturas, ao redor do mundo, fala-se de entidades que habitam o mundo das sombras, uma dimensão paralela à nossa. Essas entidades podem observar nossa realidade e, ocasionalmente, interagir com ela. Os xamãs aprendem a navegar entre esses mundos, e até mesmo a comunicar-se com esses seres. Pesquisadores de experiências extracorpóreas relatam encontros com seres de luz durante estados alterados de consciência. Esses seres parecem acompanhar e guiar, sempre presentes, mas raramente perceptíveis em nosso estado normal de consciência. Seriam eles os mesmos observadores silenciosos que sentimos nos cantos escuros de nossas casas? Relatos de milhares de anos atrás mostram figuras enigmáticas, olhos sem rosto, sombras que espreitam. Civilizações antigas criaram rituais para afastar esses observadores. Usavam símbolos, mantras, fogo, sal, não como superstição, mas como proteção real contra o invisível. As cavernas de Lascaux, na França, contêm pinturas rupestres de mais de 17 mil anos. Entre imagens de animais e caçadores, encontram-se figuras estranhas. Seres humanoides com cabeças de pássaros ou sem face alguma. Antropólogos chamam de xamãs em transe. Mas e se fossem representações desses observadores que nossos ancestrais conseguiam perceber? No Japão antigo, acreditava-se que os yokai, criaturas sobrenaturais, podiam se tornar invisíveis para observar humanos. Os monges shintoístas desenvolveram rituais específicos para detectar sua presença, usando espelhos especiais e incensos preparados com ervas raras. Esses métodos foram documentados e preservados até hoje em templos isolados. As tribos aborígenes da Austrália falam do tempo do sonho, uma dimensão paralela onde seres ancestrais observam o mundo físico. Quando um aborígene sente arrepios inexplicáveis, disse que um ser do tempo do sonho está passando por ele, avaliando suas ações e intenções. Hoje, tentamos entender isso com tecnologia. Câmeras térmicas captam movimentações onde não há ninguém. Sensores de presença disparam sozinhos. Animais reagem violentamente a nada. Será mesmo só falha de equipamento? Ou estamos sendo visitados por algo que escapa ao nosso entendimento? Em 2019, pesquisadores da Universidade de Arizona instalaram sensores ultrassensíveis em casas supostamente assombradas. Os resultados mostraram flutuações inexplicáveis de temperatura, campos eletromagnéticos anômalos e até mesmo gravações de sons em frequências inaudíveis para humanos, tudo sem fonte física identificável. Um dos cientistas, inicialmente cético, admitiu: há algo aqui que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. Cães,
gatos, cavalos e outros animais parecem possuir uma percepção mais aguçada dessas presenças. Existem inúmeros casos documentados de animais reagindo a algo invisível, seguindo com o olhar, rosnando para cantos vazios, recusando-se a entrar em certos ambientes. Seus sentidos, menos filtrados pela racionalidade, captariam frequências que nossos cérebros suprimem? Experimentos com câmeras de alta velocidade, capazes de capturar milhares de quadros por segundo, ocasionalmente registram anomalias visuais, formas humanoides translúcidas, que aparecem por apenas alguns milissegundos. Seriam falhas da câmera, ou vislumbres desses observadores que normalmente existem em uma velocidade temporal diferente da nossa? Há quem diga que esses seres nos acompanham desde o nascimento, que nos testam, que sussurram pensamentos em momentos decisivos, e que às vezes, quando o véu entre os mundos se torna fino, eles nos tocam. Em diversas culturas, existe o conceito de anjo da guarda, ou espírito protetor, uma presença invisível que nos acompanha por toda a vida. Na tradição do candomblé brasileiro, fala-se dos orixás, energias primordiais que nos observam e, por vezes, nos guiam. Seriam essas interpretações culturais para o mesmo fenômeno? Crianças frequentemente relatam amigos imaginários, que parecem ter personalidade própria e conhecimentos que a própria criança não possui. Psicólogos consideram isso parte normal do desenvolvimento cognitivo. Mas por que tantas crianças em diferentes culturas descrevem esses amigos de maneira tão similar? Seres que observam, que sabem coisas, que às vezes ajudam e outras vezes apenas assistem. Pesquisadores de sonhos lúcidos, aqueles em que o sonhador está consciente de que está sonhando, relatam encontros recorrentes com personagens autônomos durante esses estados. Entidades que parecem ter consciência própria, que afirmam existir mesmo quando não estamos sonhando, apenas usando o estado de sonho como interface para a comunicação. Seriam nossos sonhos uma janela para perceber esses observadores? Você já acordou no meio da noite com a sensação de que havia alguém parado ao lado da sua cama? E por mais que dissesse a si mesmo que era só um sonho, você sabia que não era? A paralisia do sono é um fenômeno documentado onde a pessoa acorda mentalmente, mas seu corpo permanece imobilizado. Um mecanismo natural para evitar que atuemos fisicamente nossos sonhos. Durante esse estado, muitas pessoas relatam ver figuras sombrias observando-as. A explicação científica sugere alucinações hipnagógicas. Mas por que tantas pessoas, sem contato entre si, descrevem exatamente os mesmos observadores? Figuras altas, com chapéus, sem feições definidas, apenas observando? Na década de 1970, o pesquisador Robert Monroe desenvolveu técnicas para induzir experiências fora do corpo. Durante suas explorações, documentou encontros consistentes com o que chamou de inorgânicos, seres não físicos que pareciam estudar humanos com intensa curiosidade. Monroe era um homem de negócios pragmático que iniciou suas pesquisas como cético, mas os encontros repetidos o levaram a fundar um instituto dedicado a estudar esses fenômenos. Em hospitais psiquiátricos ao redor do mundo, pacientes com certos tipos de esquizofrenia frequentemente descrevem serem observados por entidades semelhantes. É fácil descartar como delírio. Mas e se sua condição simplesmente removesse os filtros mentais que normalmente nos impedem de perceber esses observadores? Como disse o filósofo Aldous Huxley, o cérebro é um redutor de consciência, não seu produtor. Registros como esse existem. Foram descartados, ignorados, mas continuam aparecendo. Documentos desclassificados do projeto Stargate, um programa de pesquisa psíquica financiado pelo governo do Zeuara durante a Guerra Fria, mencionam entidades não físicas, encontradas durante experimentos de visão remota. Os pesquisadores foram instruídos a não focar nesses seres, pois pareciam se tornar mais conscientes quando observados de volta. Em 1976, o astrônomo e pesquisador John Keel publicou O Efeito Mothman, uma investigação sobre avistamentos de uma criatura estranha em Point Pleasant, West Virginia. Durante sua pesquisa,
Keel concluiu que não estava lidando com um ser físico, mas com uma entidade interdimensional capaz de se manifestar parcialmente em nossa realidade. Ele teorizou que tais entidades sempre estiveram presentes, apenas se manifestando de formas diferentes conforme as crenças culturais de cada época. Em tradições esotéricas como a teosofia, fala-se dos registros akáshicos, um campo informacional que contém todo o conhecimento e experiência humana. Os guardiões desses registros são descritos como entidades que observam constantemente a humanidade, registrando cada pensamento e ação para o arquivo cósmico. Será que às vezes sentimos seu olhar atento? Não estamos falando de fantasmas. Não estamos falando de alienígenas. Estamos falando de observadores. Seres que não precisam ser vistos para estarem lá. A teoria das cordas, uma das áreas mais avançadas da física moderna, propõe que o universo é composto por até 11 dimensões. A maioria delas invisíveis aos nossos sentidos limitados. Matemáticos teorizam que seres tetradimensionais poderiam observar nossa realidade tridimensional da mesma forma que nós observamos um desenho bidimensional. Para eles, poderíamos ser completamente transparentes, cada célula de nosso corpo visível simultaneamente. Experiências com substâncias psicodélicas, tanto em contextos tradicionais xamânicos, quanto em pesquisas científicas modernas, frequentemente induzem a percepção de entidades observadoras. Pesquisadores como o Dr. Rick Strassman, que estudou os efeitos do DMT em voluntários na Universidade do Novo México, ficaram surpresos com a consistência dos relatos. Seres inteligentes que pareciam curiosos sobre os humanos, como se estivessem conduzindo algum tipo de estudo ou observação. Antigos textos gnósticos falam dos arcontes, entidades interdimensionais que observam e ocasionalmente interferem no mundo humano. Esses textos, alguns com mais de 2000 anos, descrevem esses seres de maneira notavelmente similar aos relatos modernos de observadores. Entidades que parecem estudar nossas reações emocionais e comportamentos. E agora vem a pergunta mais importante. Por que eles observam você? Seria a humanidade um experimento cósmico? Algumas tradições antigas sugerem que somos uma espécie de jardim zoológico ou laboratório vivo para inteligências mais avançadas. Não necessariamente com intenções malévolas, mas com uma curiosidade científica sobre nossa evolução emocional e espiritual. Talvez sejamos nós mesmos em outra dimensão temporal. Físicos teóricos como Hugh Everett propuseram a teoria dos universos paralelos, onde cada decisão cria uma bifurcação na realidade. E se esses observadores fossem versões nossas de linhas temporais alternativas, estudando os caminhos que não tomaram? Alguns pesquisadores sugerem uma relação simbiótica. Esses seres se alimentam de nossa energia emocional, enquanto nos fornecem intuições e inspirações ocasionais. Uma troca invisível que vem ocorrendo desde o início da consciência humana. Nas tradições budistas mais esotéricas, fala-se dos bodhisattvas invisíveis, seres que alcançaram níveis elevados de consciência, mas permanecem conectados ao plano humano para observar e auxiliar sutilmente nossa evolução. Eles raramente intervêm diretamente, preferindo inspirar através de sonhos e intuições. E se a observação for parte de um processo maior? Assim como cientistas observam células sob um microscópio sem interferir diretamente, talvez sejamos parte de um vasto experimento cósmico, onde a intervenção direta comprometeria os resultados. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo. Talvez até agora, sinta. Mas não se preocupe. Eles não machucam, a menos que você tente vê-los. A tradição tibetana fala de um conceito chamado terceiro olho. Não apenas uma metáfora, mas um órgão sensorial, espiritual, que quando desenvolvido, permite perceber realidades normalmente invisíveis. Os textos antigos alertam que essa percepção deve vir gradualmente, pois a mente não preparada pode ser sobrecarregada pela verdadeira natureza da realidade. Há relatos inquietantes de pessoas que desenvolveram obsessões em ver esses observadores. Algumas relatam experiências perturbadoras após rituais ou técnicas projetadas para rasgar o véu entre dimensões.
Como se nossos cérebros tivessem desenvolvido filtros protetores por uma razão evolutiva importante. O neurocientista David Eagleman sugere que nossos cérebros evoluíram para perceber apenas o espectro de realidade necessário para nossa sobrevivência. Ver demais poderia ser evolutivamente desvantajoso, uma sobrecarga sensorial constante que nos impediria de focar nas necessidades imediatas de sobrevivência. Antes de dormir esta noite, feche os olhos com calma. E se sentir um leve calafrio no ar, não se assuste. Pode ser apenas alguém te observando. Mas talvez seja reconfortante pensar que nunca estamos realmente sozinhos. Que em cada momento de desespero, de alegria, de reflexão silenciosa, há testemunhas. Observadores que acompanham nossa jornada, que registram nossas lutas e triunfos, nossas pequenas vitórias diárias, que ninguém mais vê. Algumas tradições espirituais sugerem que esses observadores são parte de um sistema cósmico maior, nem bons nem maus, apenas cumprindo um papel na vasta tapeçaria do universo. Talvez sua observação seja uma forma de honrar nossas experiências, de garantir que nenhuma vida humana passe despercebida no grande fluxo do tempo. E quem sabe, em algum momento além dessa vida, quando nosso próprio véu de percepção for finalmente removido, poderemos nos juntar a eles, tornando-nos, também, observadores silenciosos de outras realidades, de outras vidas, de outros seres que, como nós agora, sentem aquele arrepio inexplicável na nuca e se perguntam se estão realmente sozinhos. Até lá, viva sabendo que suas experiências, mesmo as mais solitárias, têm testemunhas. Que sua jornada, por mais insignificante que possa parecer, está sendo observada, registrada, talvez até mesmo celebrada em dimensões além da nossa compreensão. E da próxima vez que sentir aquela sensação peculiar de não estar sozinho, talvez você possa apenas sorrir e continuar, ciente de que, de alguma forma misteriosa, você é parte de algo muito maior do que jamais imaginamos.